Olá, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje nós vamos fazer uma análise filosófica da obra Meia-Noite em Paris, do diretor Woody Allen, alguém que, quem me conhece, acompanha o canal, sabe, eu tenho uma especial afeição, né? Eu adoro a obra do Woody Allen. Eu não sei nem qual filme que eu gosto mais, são muitos e muitos filmes, é uma disputa complicada, né? E esse filme em particular é interesse muito bom porque dá para tirar uma mensagem, muitas mensagens filosóficas curiosas, né? Eu vou iniciar aqui para você, avisando para quem não assistiu o filme, né, que esse vídeo é mais recomendado para pessoas que assistiram ou que não se importem, não tenham assistido, mas não se importem de receberem aí informações, os spoilers, né, as informações adiantadas, enfim. Não é algo que eu pretenda esmiuçar o final do filme e tal, não tenho essa pretensão, mas já advirto que realmente, eventualmente vai sair alguma coisa nesse sentido de avisar, né, sobre eventos futuros do filme, né? Então, se você não quiser um spoiler, recomendo não assistir esse filme, esse vídeo, né? Meia-Noite em Paris, começar com o trecho que eu tirei aqui, um resumo breve que eu peguei na internet, né? Ele é estrelado por Owen Wilson, né? Marion Cotillard e Rachel McAdams, né? Gil, que é o papel do Owen Wilson, né? É o protagonista, né? Ele é um escritor e roteirista americano que vai com a noiva Inês e a família dela a Paris, né? Cidade que idolatra. Ele realiza vários passeios noturnos sozinho e descobre que, surpreendentemente, ao badalar da meia-noite, é transportado para, né, a mesma Paris, só que em 1920, né, a época e lugar que considera o melhor de todos os tempos. Então, nessas viagens, entre aspas, o Gil vai a várias festas onde conhece inúmeros intelectuais e artistas daquela época, né, que ele admira muito, né, frequentam a Cidade da Luz, como Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Salvador Dalí, né? Entre outros, né? E acaba até que tenta acabar o seu romance com Inês, pois se apaixonou por Adriana, que é uma musa inspiradora da obra do Picasso, né? Que é um dos que ele também porventura conhece, né? Durante a sua passagem no tempo, vamos dizer assim. Então, ele se apaixona por uma mulher de outra época, de outro tempo, né? E ele continua uma bela moça do passado e é forçado a confrontar a ilusão de uma vida diferente, a época de ouro francesa, La Belle Époque, né? Que é melhor do que a atualidade. Bom, esse é mais um filme que o Woody Allen nos brinda que um belíssimo visual, a oportunidade de você fazer um turismo a Paris, ver, apreciar belas paisagens, sentir a atmosfera cultural da cidade, né, em tempos diferentes, ainda tem essa possibilidade. Né, citaria aí outros filmes do Woody Allen com essa mesma pegada, né, vamos dizer assim. Você teria aí Vicky Cristina Barcelona, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura espanhola, né, e Para Roma com Amor, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura italiana. Né. São filmes que o Woody Allen usou como pano de fundo essa cultura própria, um bom visual dessas cidades, dessas regiões, né? E sem dúvida usando inclusive de músicas também, uma trilha sonora direcionada, né? Uma forma muito inteligente e sofisticada, né? De levar cultura em tramas que são também diria assim, filosóficas, interessantes, né? Então todo o conjunto acaba sendo um conjunto muito atraente, né, para quem está assistindo e aprecia uma obra mais sofisticada. Então, vou começar aqui, né? Nota-se a fórmula que o Woody Allen criou, né, de usar uma cidade culturalmente importante como tema de fundo para uma trama humana, que flerta com questões filosóficas, né? Aí já assim, são partes, anotações minhas, né, da obra Meia-Noite em Paris. Então, ao lado de Meia-Noite em Paris, você tem Para Roma com Amor e Vicky Cristina Barcelona. Filmes que possivelmente eu venha trazer aqui também para análise, né, filosófica dessas obras. Então, a principal reflexão que podemos tirar do filme, né? Será que ao idealizarmos demais tudo aquilo que está fora do nosso alcance,
Não estaríamos deixando de aproveitar melhor as coisas boas que estão ao nosso alcance? Não poderíamos apreciar as coisas mais próximas enquanto. Veja, essa questão, né? Enquanto você estiver lá idealizando uma coisa que é muito fora do seu alcance, o que é bem da natureza humana, né? Aquela história da galinha do vizinho é sempre mais gostosa, né? Agora, claro que ele vai aplicar digamos, esse questionamento filosófico, ele vai aplicar na questão do tempo, né? Fora de alcance no filme significa aquilo que a gente idealiza no tempo, a nostalgia, o saudosismo de eras remotas. Geralmente a gente tem uma tendência a fazer isso, por exemplo, com a infância, né? Tudo que é da nossa infância é melhor do que o momento presente, como as coisas se degradaram e tal. E será que isso realmente é verdade? Até que ponto isso não há nisso algum desvio? Né? Nós não estamos enxergando as coisas boas que temos hoje, mas que não tínhamos na nossa infância. Então, vai um pouco por esse questionamento. Né? E o mesmo vale, claro, no caso do filme em particular, no que diz respeito à idealização de gerações. Né? A linha do tempo esticada ainda mais, no caso do filme. Ele vai pensar aí numa Paris anos 20, né? A Cidade da Luz ali permeada de uma nata da intelectualidade, sem dúvida, que é uma época especial, né, para Paris, sobretudo no que diz respeito à intelectualidade, na época que era bem agitada, né? Ele faz proveito justamente disso para incluir esses personagens na obra, que são personagens além de uma grande importância artística, também uma grande profundidade e possibilidade de acrescentar à trama, né? Então, o Gil idealiza Paris dos anos 20 e tem a oportunidade de vivenciar aquela época, a partir do momento que ele ao badalar da meia-noite, transportado para a época em si, né, e conhecer os personagens que ele tanto idealiza. É claro que sempre fica, tipo a obra mágica, né, que sempre nos faz pensar, será que tudo aquilo não foi apenas uma ilusão da cabeça dele, ele que amava tanto? A obra fica aberta, né? Você pode pensar concretamente que não, que aquilo realmente aconteceu, porque inclusive um dos personagens, segundo a obra, né, com bom humor some, desaparece, né? Que era um investigador contratado pelo sogro do Gil para perseguir o Gil, saber o que o Gil estava fazendo à noite, né? E, enfim, o Gil idealiza Paris dos anos 20, tem a oportunidade de vivenciar aquela época e se apaixona pela grande musa do Picasso, a Adriana, né? E descobre que ela, assim como ele, também idealiza outra época, só que no caso dela, claro, né, para ela os anos 20 são o presente, ela idealiza um passado ainda mais remoto, ela idealiza a virada do século, La Belle Époque, né? Então, ela vai ter ali os ícones dela, ela vai, inclusive, não vai entender, compreender como o Gil pode achar que 1920 é a grande época de Paris, pois ela vive ali, para ela aquilo é o presente, e ela não reconhece o Picasso, o Dalí, o Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway, a Gertrude Stein. Ela não reconhece aquelas pessoas como figuras ilustres no tempo, até porque não deu tempo para ela entender que aquelas pessoas eram ilustres, tão ilustres mais do que ela imagina. Né? Para ela, eram pessoas ilustres naquele tempo, no momento presente, daquele tamanho. Né? O tamanho adquirido a posteriori por essas pessoas só poderia ser descoberto em gerações seguintes. E, portanto, para ela, ela não vivia a melhor das épocas. A melhor das épocas era a que ela herdou do passado, né? As pessoas, os nomes que ficaram, né, da virada do século para o momento em questão que era para ela 1920. Então ela sofria do mesmo mal, veja, que ele, né, que o Gil. O Gil queria voltar de 2010, que é a época em que se passa o filme, idealizando 1920, e ele conhece e se apaixona pela Adriana em 1920, e a Adriana também é nostálgica e idealiza uma outra época, no caso 1890, né, a virada aí do século. Então a dissensão entre as visões mais pragmáticas e as mais românticas também são trabalhadas, mostrando que Gil valoriza Paris enquanto cultura, ao passo que sua noiva, veja, agora eu não estou mais me referindo a Adriana, estou me referindo à noiva no presente dele, a Inês. Né? A todo momento no filme vai mostrar uma incompatibilidade entre os dois. Né? A Inês tem uma forma de pensar completamente diferente do Gil. O Gil tem uma tendência a ser mais idealista, mais romântico, enquanto a Inês tem uma tendência a ser mais pragmática. Então,
Então, eu diria, assim, até mais rasa, não só pragmática, eu diria mais rasa, culturalmente. Então, eu diria assim, o Gil valoriza Paris enquanto cultura, ao passo que a noiva valoriza enquanto ponto urbano. Né? O gosto por andar pelas ruas, sentir a chuva, tem um sentido simbólico que é absolutamente desprezado pela visão pragmática. Né? A chuva em Paris, para quem vai fazer compras, é um transtorno. A chuva em Paris, para quem idealiza uma atmosfera cultural, é outra coisa, completamente diferente. E isso é trabalhado no filme, né? Essa discordância entre os dois no que diz respeito ao cair da chuva em Paris. Né? Então, aqui um comentário meu, né? Eu não costumo ser um defensor de nenhuma idealização ou visão muito romântica e distanciada da concretude. Porém, acho que se o seu pragmatismo é raso ao ponto de você desprezar e ignorar a cultura, isso também limita a sua capacidade de apreciar. Né? É algo que, infelizmente, acontece muito na nossa sociedade, pessoas que ascendem economicamente, mas não ascendem culturalmente. Aí elas têm a oportunidade de estar em cidades que são ricas, muito ricas sobre a perspectiva cultural, mas que sob a perspectiva urbana e econômica não tem muita coisa a oferecer. E aí essas pessoas vão para esses lugares, elas ascenderam economicamente, elas têm capacidade de fazer esse tipo de turismo e não compreendem, né? Qual a vantagem de estar aqui em ruínas, né? O que tem para apreciar, que não tem nada para comprar aqui, né? Um monte de vala, né? Por exemplo, Veneza, né? Um monte de vala, casas velhas, o que tem para fazer aqui? Né? Veja, a pergunta é o que tem para fazer aqui já indica que há uma perspectiva rasa, pois há um desconhecimento profundo no que diz respeito à cultura. Né? Cultura de Veneza, de Florença, né? De Gênova, lugares que têm uma enorme profundidade cultural, uma importância, uma relevância histórica, uma relevância cultural enorme e, no entanto, para quem está pensando apenas em desfrutar o seu poder recém-conquistado emergente, né, de poder econômicos, né, vamos falar assim, são cidades que não têm muito a oferecer. Né? Aqui, por exemplo, não costumo ser um defensor da visão, porém, né, pontuar a importância da cultura a cultura acrescenta uma nova perspectiva sobre a realidade. Então, quando você tem cultura, aquela realidade adquire um novo sabor. Né? O mesmo valeria para uma comida. Né? Você pensa assim, guacamole. Né? O que é comer uma guacamole no México? Guacamole, abacate, cebola, tomate, que coisa sem graça. Mas se você comer uma guacamole sabendo a história, a tradição, a importância da tradição, né, do milho peruano, sei lá, quando você vai para o Peru, enfim, você tem uma idealização, porque você sente o sabor de outras gerações, da importância histórica, tudo aquilo acrescenta em sabor. Que uma pessoa que não tem essa bagagem cultural, ela está vendo simplesmente a concretude isolada de contexto, né, das coisas. E isso retira o sabor. Né? É uma visão que acaba sendo diminuída por conta dessa ausência, dessa lacuna cultural. Então, se você conhece a história de um lugar, os mitos relacionados à construção de cada aspecto, os sabores, os mistérios por trás de um simples aspecto material ou cultural, né, o lugar ganhará uma nova alma e se tornará muito mais valioso. Né? Eu citei aqui Veneza, poderia citar aqui no Rio de Janeiro a Lapa. Né? A Lapa também é um ótimo exemplo. Né? Se você vai a Lapa sem saber a história da Lapa, a Lapa é um lugar desagradável, não tem nada demais, é um bando de gente sambando, umas casas de show normais, umas paredes degradadas e pichadas, alguns pedintes, gente na rua, os arcos, né? Não tem grandes coisas. Mas se você estuda a história da Lapa e você sabe o que ela tem de importância, de figuras ilustres, seja para a cultura do samba, para a cultura do candomblé, né? Ali você vai começar a entender ali que aquilo tem uma mágica, que não pode ser percebida se você não tiver a cultura não conhecer a cultura daquele local. Né? Então, são lugares que sem a cultura não passariam de ruínas deprimentes, né? Mas que com a cultura adquiriam uma vida que não pode ser apreciada apenas no campo material. É curioso o paradoxo, né? O Gil idealiza o passado, mas somente consegue sair de seu transe romântico quando descobre o seu mesmo efeito na personagem com quem se envolve, a Adriana.
Então, veja, muitas vezes a gente, né, que para enxergarmos um problema em nós, precisamos antes vê-lo em outra pessoa. E por isso que às vezes não gostamos da atitude de algumas pessoas, porque elas nos espelham, né? Porque no fundo temos medo do autoconhecimento. Então, muitas vezes a gente percebe que quando reconhecemos o nosso defeito nos outros, aquilo nos incomoda mais, a gente fica nervoso, fica agressivo, aquilo irrita muito. Por quê? Isso é um pouco do medo do autoconhecimento, porque nós estamos enxergando a nós mesmos no outro, né? É muito comum isso. E acontece isso com o Gil, o personagem principal, que, veja, no caso dele, o autoconhecimento o libertou, né? Ao perceber que ele idealizava muito o passado, mas a Adriana também, e aí a Adriana, para a Adriana, que era quem vivia aquele passado que ele idealizava, o passado idealizado era outro, ela não dava valor nenhum por estar vivendo um presente que para ele era maravilhoso, ele começou a jogar aquilo contra ele mesmo. Poxa, então eu devo estar fazendo a mesma coisa, não devo estar apreciando, devo estar cego para o meu presente. Ela está cega para o presente dela. Eu sou testemunha disso, estou vendo que ela não dá o valor devido a 1920, eu talvez esteja fazendo o mesmo com 2010. Né? No filme, o Woody Allen tem a oportunidade de exercitar o que seria uma crítica recebida, né, por Gertrude Stein, Ernest Hemingway, né, a sua própria obra. Veja, eu vou falar isso aqui, interessante isso aqui, porque a gente pode. Muitas vezes isso não vale. Muitas vezes o que eu estou dizendo aqui não vale. O autor escreve, mas ele escreve sobre um personagem que é totalmente distante e diferente do que o autor é como ser humano. Mas o Woody Allen não é bem assim. O Woody Allen é alguém que gosta muito de escrever sobre ele mesmo que seja. Ele tem muito dele nos protagonistas dos filmes, na maior parte dos filmes dele. Tem muito dele. E o Gil tem muito do Woody Allen. Sem sombra de dúvidas que o Woody Allen é alguém que idealiza o passado e está brincando com ele mesmo, com a própria idealização. Né? Então, as críticas recebidas por Gertrude Stein e Ernest Hemingway cabem como uma luva a obra, o pensamento do Woody Allen. Né? Cai como uma luva. Então o Woody Allen está sendo autocrítico. É fantástico essa capacidade de você ter a frieza de olhar para si mesmo e dizer, olha, os seus problemas são esses. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo dele mesmo. Tá? Na perspectiva que seria a de Gertrude Stein e Ernest Hemingway. O que Ernest Hemingway diria do que eu penso? Né? Olha que legal, né? Muito legal isso, ele conseguisse colocar na cabeça dos ícones da literatura, da arte, né? E jogar o que seria a crítica à própria obra dele. Então aqui, por exemplo, muito pessimista, né? Vem uma crítica para ele, né? Pô, você é muito pessimista, de fato. O Woody Allen é bastante pessimista. Ele leva o pessimismo com um humor, uma vertente humorística, né? Então, o Hemingway continua, né? Você não escreverá bem até perder o medo da morte. Também uma característica muito comum do Woody Allen, né? Ele ter o medo da morte. O Woody Allen, inclusive, o Woody Allen não, o Gil, né? Responde, né, para o Ernest Hemingway. Então não escreverei bem porque eu tenho muito medo da morte, né? Allen assume para si o peso dessas duas críticas, dessas autocríticas, né? No fundo, o filme inteiro é uma autocrítica ao seu estado de fuga ao presente. É uma forma de covardia dos sofrimentos de nossa realidade. Né? Inclusive, algo falado também no começo do filme, essa coisa do fugir do nosso tempo é um estado de fuga, uma negação do sofrimento que é a realidade. O Gil tem a oportunidade de mostrar o que escreve diretamente então para grandes autores. Né? O Ernest Hemingway o adverte a não fazer isso, né? Porque ele queria opinião. Ele falou, vou aproveitar que eu estou aqui com grandes escritores. O Scott Fitzgerald e o Ernest Hemingway formam aí uma dupla das mais importantes da história da literatura norte-americana. Né? Então ele tem essa oportunidade de chegar para o Hemingway e falar, poxa, o que você acha da minha obra? Né? Ele como escritor não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, só que o Hemingway vai lá e fala para ele, olha, nunca faça isso, porque o ego de outro escritor interferiria nesse julgamento. Se eu não gostar dessa obra, vai parecer parcimonioso, e eu não vou querer te ferir. Por outro lado, se eu gostar, eu vou querer destruir essa obra por inveja. Então, qualquer que seja a minha opinião, vai prejudicar, distorcer e prejudicar a visão que seria isenta da sua obra. Então, veja,
o Woody Allen brinca também com isso. Mostra que um escritor dar conselho para o outro tem um lado humano aí que pode ser deletério, né? Ele admite isso, né? Na boca do Ernest Hemingway, que fala para ele com uma sinceridade muito profunda, né? É preciso ser muito sincero para admitir a própria inveja. Olha que legal, né? Isso é muito legal. E o curioso é que o Gil, ao transpor para seus personagens a realidade de sua própria vida, porque o Gil, veja a metalinguagem aí, né? O Woody Allen é alguém que faz isso com a sua própria obra. E o Gil também, o personagem dele, é alguém que costuma transpor a sua realidade para a ficção que escreve. Né? Então, ao fazer isso e entregar nas mãos de Gertrude Stein, por exemplo, né, de grandes autores, né, essas pessoas passam a identificar coisas da realidade daquele personagem e, e enxergar coisas da vida do Gil que o próprio Gil, que escreveu a obra, não sabia, não tinha percebido. Então, por exemplo, há um momento no livro, no filme, que a Gertrude Stein fala assim, esse livro está mal feito, porque como que um personagem desse que vive fugindo do passado e tal, como que ele não vai perceber que a noiva está traindo ele? Aí o Gil fala, como é que é? Né? Quer dizer, a Gertrude Stein, que não estava vivendo aquela vida, enxerga, né, algo que o Gil mesmo não enxergou na sua própria vida, que era estar sendo traído pela noiva, no presente, né? Então, mais uma vez, da forma, aquela coisa do ponto de observação distante, né, tem uma possibilidade maior de enxergar o que está acontecendo, com mais profundidade, inclusive. Então, para que o Gil percebesse que estava sendo traído pela esposa, foi preciso que a Gertrude Stein lesse a obra que ele escrevia sobre a própria vida dele, sendo que ele mesmo não tinha percebido. E a Gertrude Stein, só apenas lendo aquela ficção, falou, olha, esse personagem aí, que era ele, ela não sabia disso, né? Esse personagem aí está mal construído, porque é óbvio que ele iria perceber, e ele mesmo não percebeu, né? Óbvio que ele ia perceber que ele está sendo traído. E de fato estava. Então, muito, muito interessante, né? Traído pelo outro personagem que é o Paul, que é considerado o arrogante, o que no presente. Então são dois casais, ele com a Inês, o Gil com a Inês, e o Paul e a esposa dele. O Paul é o tempo todo aquele que vai conduzir, mostrar, apresentar Paris dos anos presentes, 2010, né? E alguém que tem um conhecimento cultural, ou pelo menos um pretenso, ele é considerado pedante, né? Ele está o tempo todo ali querendo dar aulas, ensinar sobre... Inclusive ele tem momentos que em exposições ele quer ensinar, inclusive ao expositor, né? Corrigir o expositor, no que o expositor está explicando das obras, né, no Louvre. Então, essa é a característica do Paul, um personagem prepotente, né, arrogante. Então o filme mostra também a diferença entre o conhecimento teórico e o prático, algo bem comum também nas obras do Woody Allen. Essa não é a única obra que trata disso. Né? O pedante Paul, que forma com a Carol o casal amigo, né, demonstra grande habilidade ao longo do filme com conhecimentos teóricos sobre arte. Né? Conhecimentos teóricos, grifos teóricos. Por um acaso, o Gil teve a oportunidade de ter contato direto com artistas, né? Ao transportar no tempo, né? Por meio de sua experiência de passagem no tempo. Então ele teve o conhecimento na prática, ele viu e viu assim, que parte do que Poe afirmava com uma certeza teórica, né, enorme, não era compatível com o que ele conhecia por ter viajado no tempo e visto aqueles artistas. Né? Então, ele vai lá e tem a oportunidade de corrigir, quebrar o pedantismo do Poe, né? E isso é muito interessante também no filme, porque mostra que uma coisa é você teorizar distante no tempo, alegar que tem um grande conhecimento sobre uma determinada obra, se cercar de títulos, de credenciamento, você é um especialista na obra tal, de fulano. E outra coisa é você ter vivido com fulano, que escreveu aquela obra. Né? Aí eu cito a famosa e célebre cena do filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, né? Na fila do cinema, aquela cena em que... o Woody Allen começa a discutir com o homem que está atrás sobre um determinado filósofo, que não me ocorre aqui o nome, a obra de um determinado filósofo. E aí, em determinado momento, o Woody Allen, irritado porque discorda de tudo que o
o homem da fila de trás, da porção de trás da fila tá falando, começa a discutir, debater, e aí esse homem começa a argumentar com as credenciais dele, né? Você sabe com quem está falando, né? Eu sou especialista, pós-doutorado, tenho títulos e não sei o que, esfrega todos os títulos na cara do Woody Allen, e aí o Woody Allen vai, abre uma portinha lá e tira o próprio filósofo e falou: você escutou o que esse especialista na sua obra disse? O que você acha, né? E aí o especialista fala: olha, eu estou realmente muito impressionado, você não entendeu, apesar de todos esses títulos, doutorado e tal, você não entendeu absolutamente nada da minha obra, né? E aí o Woody Allen termina olhando pra gente, falando: que bom, como seria bom se a vida fosse assim, né? Mais uma vez, uma brincadeira e uma carga crítica interessantíssima do Woody Allen para mostrar a diferença entre teoria e prática, né? E também criticar esse formalismo de quem se arroga o grande especialista porque tem títulos e credenciamento, enfim, né? O filme mostra também que o estilo de vida intelectual e artístico tende a ser mais intenso, mas ao mesmo tempo mais instável, algo que também vai acontecer em outros filmes, como por exemplo Vicky Cristina e Barcelona. O dinamismo, as tensões, as ameaças de morte, suicídio, as festanças, a busca por ideias e inspirações nas questões mais vagas e triviais são características de uma vida artística, né? Isso se revela nas figuras ilustres tratadas no filme, mas também no protagonista, que busca experimentar vivências fora do que seria uma visão mais pragmática, né, dos demais personagens de sua época, né? Então, um meio termo acabou sendo encontrado com a mocinha que no final do filme ele resolve se unir a ela, né? Iniciar uma relação. Ele larga a noiva que está traindo ele e termina com uma mocinha que trabalhava no antiquário. Ela, né, assim como ele, é apegada ao passado, mas vive no presente. Isso já demonstra um equilíbrio, né? Então, ela é assim como ele, é apegada ao passado, porém vive no presente e aprecia a chuva, né? Assim termina o filme, ela mostrando que ela, assim como ele, entendia o valor cultural de Paris, né? Gosta do jeito deles desligado de ser. Então, mais um comentário aqui. Na mesa com Salvador Dalí, né, o Buñuel, Man Ray, né, e o Gil relata o problema de se apaixonar por alguém de outro tempo, né? Eu voltei aqui no filme, falei o final, né, agora estou voltando aqui no filme, no momento em que ele está viajando para 1920, sentado com essas figuras ilustres, e ele fala sobre suscita à mesa o problema de estar apaixonado por alguém do outro tempo. Ele fala isso, veja, não com cunho filosófico, ele fala isso porque era o problema da vida dele, né? Ele falou: poxa, eu estou apaixonado pela Adriana, uma mulher de outro tempo, né? E aí é muito interessante, porque o Man Ray, cada um vê a sua área, né? Cada um pensa, estão todos buscando inspiração, né? E aí, diante do problema do amigo, num bar, né? O Man Ray fala disso: esse tema é muito interessante, eu vejo uma foto, né? Uma fotografia, né? O Buñuel fala: eu vejo um filme. O Dalí fala: eu vejo rinocerontes, porque o Dalí é o pintor surrealista, né? Então nada, não procure sentido, né? E o Gil vê um problema insolúvel, né? Porque é o problema dele, né? E não deixa de ser também a visão mais filosófica, que é a típica visão do Woody Allen. Então, para o homem do martelo, todo problema é um prego, né? Essa seria a visão aí filosófica que a gente pode tirar disso, né? É possível amar duas pessoas? Também essa é outra pergunta sugerida no filme. O filme sugere essa questão e não é o único filme que o Woody Allen, o Vi Cristina Barcelona também faz essa pergunta. Gil se mostra desconfortável e cético, mas ao mesmo tempo impressionado com a maneira natural com que essa possibilidade é levada na França, que tradicionalmente tem uma visão mais frouxa, entre aspas, avançada e iluminista das relações, né? Aqui particularmente, eu penso que a vida é intensa, porque veja, aí a gente está jogando intensidade e responsabilidade, né? A vida intensa, ela é ótima, mas precisa ser revista à luz das responsabilidades mais concretas, né? Tais como a família, enfim. É preciso saber dinamizar essas duas coisas, para que você não radicalize em nenhum lado, né? Então essa dualidade de perspectivas está presente na obra de Allen, nesse filme e muitos outros. Queremos o que não podemos e podemos o que não queremos, né? Responsabilidade versus prazer, né? Qual o sentido da vida? Essa pergunta. Eu penso que a resposta mais adequada está no equilíbrio. Não simpatizo com nenhum radicalismo, seja para um lado, seja para o outro, né? De que vale uma vida sem prazer
E como sustentar uma vida de prazer em longo prazo sem responsabilidade. Então, o equilíbrio é, para mim, a resposta. Por fim, acaba sendo um norteador sobre o que devemos buscar na nossa alma gêmea. Essa talvez seja uma mensagem também muito forte no filme. Né? O que nós devemos buscar quando buscamos a nossa alma gêmea, uma pessoa que possa realmente ter uma relação perene com a gente? Né? Concordamos, veja, aqui é uma frase falada no filme, concordamos nas pequenas coisas, mas discordamos nas grandes. Isso é o Gil fala da sua noiva, que o traiu e que não deu certo. Veja, já era uma deixa, né? Se eles concordam apenas nas pequenas coisas, não nas grandes. E não dá para você fazer um casamento em longo prazo, uma relação em longo prazo, discordando nas grandes coisas, como, por exemplo, ter filhos ou não, onde vai morar, onde vai fazer uma profissão. Algumas coisas precisam haver uma concordância para que um casal possa fazer planos futuros, né? Senão fica muito difícil. E ao apresentar a fórmula do fracasso, que para mim é essa, né? Você concordar nas pequenas e discordar nas grandes coisas, o Woody Allen deixa a advertência para que nós nos tornemos mais sábios nessa escolha da nossa alma gêmea. Gente, é isso. Espero aí que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, tenha acrescentado. Beijos no coração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã. As reflexões aos sábados às 14. Se você acha que o amplo espectro de estudos e reflexões propaga ideias que harmonizam você e que podem aumentar o nível de consciência de outras pessoas, curta, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Considere também investir nessas ideias através do Pix, disponibilizado no campo de descrição. O mundo mais consciente e harmônico certamente trará um retorno ao seu investimento. Qualquer quantia será muito bem-vinda. Também, no campo de descrição, disponibilizamos outras informações importantes. Não deixe de ler o que está escrito aqui embaixo. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro, cresceremos muito mais rápido. Acredite, você vai gostar de participar. Por fim, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por temas, formatos e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima!